Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez eu gostaria de falar sobre um assunto que eu tava escrevendo sobre esse assunto nesses dias, e eu achei interessante o suficiente para fazer um vídeo sobre ele, que é a geração de números aleatórios em C++. Eu vou começar trabalhando com esse código aqui, e depois eu vou mostrar um outro que é a forma mais adequada de se fazer isso no C++ moderno. Mas se você já programou em C ou em C++, você tem alguma experiência de programação em C ou C++, você provavelmente vai reconhecer essa função aqui, a função rand e também a função srand, que são as funções usadas para se gerar números aleatórios em C e em C++, né? É uma função do C que é compatível com o C++. E como é que isso funciona, né? Eu vou falar para vocês por que você não deve usar isso aqui. Bom, como é que funciona isso aqui? Primeiro você precisa gerar uma semente para o seu número aleatório, tá? E para usar isso aqui você precisa incluir o stdlib, a biblioteca ctime, cstdlib e o climits para você poder consultar esse randmax e intmax aqui, tá? Beleza. Voltando para o nosso número aleatório. Como é que funciona isso aqui? Bom, primeiro você tem que fornecer uma semente para o seu número aleatório. É isso aqui que o srand faz. Ele gera a semente que vai ser a base do seu número aleatório, a partir do qual ele vai gerar todos os outros. Porque, na verdade, o C++ não gera números verdadeiramente aleatórios, né? Ele usa uma fórmula matemática que simula um número aleatório e esses números aleatórios que são gerados dependem da semente. Se você gerar dois números aleatórios usando a mesma semente, eles vão ter no mesmo instante o mesmo valor. Por exemplo, se você criar dois programas diferentes para gerar números aleatórios e você passar a mesma semente para o srand, os dois programas vão gerar exatamente os mesmos números aleatórios toda vez. Por isso que eu estou falando que o C++ ele não gera números aleatórios, mas sim números pseudo-aleatórios, né? Ok. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é gerar essa semente, né? Fornecer, e normalmente o modo mais simples de fazer isso é você passar o tempo atual de quando você está executando o programa como uma semente. E você pode passar o tempo com maior ou menor precisão para você ter uma semente que varia mais ou menos. Mas bom, vamos. Eu vou explicar o que é que eu estou fazendo aqui e o que é que eu estou imprimindo aqui. Nessa primeira linha, eu estou imprimindo o valor máximo rand max, que depende da sua implementação, ou seja, depende do seu compilador, como ele implementa essa biblioteca de gerar números aleatórios, tá? E aí, vocês podem ver que a implementação aqui é um valor hexadecimal. Ups, desculpa. É um valor hexadecimal que depende do seu compilador, tá? E o int max, que aí depende da sua arquitetura e tudo mais, que é o valor máximo que um inteiro pode ter nesse teu programa, certo? Em seguida aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando um número aleatório com o rand, e o rand ele gera um número aleatório na faixa de 0 até rand max, que é garantido ser o rand max 32.767, se eu não me engano, o inteiro, tá? Mas normalmente ele tem um valor de 2 bilhões, não sei das quantas. Vocês vão ver aqui que é o limite de um inteiro no C++ com 32 bits, se eu não me engano. E aí aqui eu vou transformar isso aqui num double, tá? Para eu poder fazer essa divisão com rand max e obter um valor aleatório na faixa de 0 a 1, certo? Beleza. E aqui é uma outra técnica que é para gerar um valor numa faixa desejada. A minha faixa desejada inteira vai de 0 a 100, certo? Vai de 100 a 1000, desculpe. E o que é que eu faço? Eu gero o rand, que vai me dar um valor entre 0 e rand max, e aí eu uso o operador módulo para limitar qual vai ser o valor real que eu vou obter na saída. Porque, por exemplo, se o valor gerado por rand for 1 bilhão, sei lá, 1 milhão, eu vou limitá-lo aqui na faixa que vai até 900, né? E é por isso que eu adiciono esse 1 aqui. E eu vou explicar para vocês por que eu uso 1 UL, tá? Então, eu vou fazer a divisão entre o valor de rand, que eu vou chamar de x, por 901, e eu vou pegar o resto disso, né? É isso que o operador de módulo está fazendo. E o resto, ele vai de 0 a 900. É por isso que eu tenho que adicionar o 1, porque se eu não adicionar o 1, o meu resto ele vai de 0 a 899, mas eu quero que no final minha faixa vá até 1000. E aí eu pego esse resto aqui e eu somo 100. Então, no final, meu número vai de 100 até 1000, tá?
Beleza, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou compilar esse código, já tinha compilado, né? Vou compilar de novo. E eu vou rodá-lo. E aí vocês veem, ó. O rand max aqui, para mim, ele está definido como 32.767. Mas nem sempre é o caso. Às vezes, ele é definido como sendo isso aqui, ó. 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil, que é o limite de um inteiro, certo? E aqui o meu valor gerado entre 0 e 1 foi esse, e o valor gerado entre 100 e 1000 foi esse. Eu vou rodar mais uma vez, e eu tenho um outro valor, e se eu continuar rodando, vocês vão ver que eu vou ter valores diferentes a cada vez, certo? Ok. Por que o rand não é recomendado no C++ moderno? Por duas causas. Primeiro, que você tem que fazer todo esse malabarismo para você obter um número dentro da faixa que você deseja, não é? Isso é um pouco complicado, porque você tem que pensar quando é que você vai adaptar a sua faixa e tudo mais. E o valor de rand max varia de acordo com a implementação, então isso não é muito portável, né? Você tem que verificar se o seu rand max é 32 mil, ou se é 2 bilhões, etc. Isso não é muito legal. Segundo fator, o rand ele não é muito bom em randomizar, em gerar aleatoriedade nos bits menos significativos de um número. Então, se eu quiser gerar um número entre, sei lá, 0 e 5, não vai ser muito aleatório esse número que vai ser gerado, porque o rand não é muito bom nessa faixa de pequenos valores, certo? Também tem isso. E um terceiro fator é que você não pode escolher qual distribuição de probabilidade você quer para gerar esse seu número aleatório. Você não pode escolher uma distribuição normal, binomial, de Poisson, Bernoulli, etc. Você tem uma única distribuição que é determinada no rand. Ok? Beleza. Tá, então se eu não devo usar o rand, o que é que eu tenho que utilizar? Aí, vocês têm que utilizar as novas ferramentas do C++, da biblioteca Random. E aí eu vou mostrar para vocês aqui nesse outro arquivo. Antes de passar isso, por que eu adicionei o L e não 1? Porque imagine que você quer aqui colocar um valor que é maior do que o limite do inteiro, certo? Digamos que o seu valor aqui seja int max. O seu máximo, você quer gerar um número aleatório até o int max, certo? O valor máximo do inteiro. E a sua faixa vai de menos 100 até esse valor. Aqui eu tinha menos 100 porque minha faixa é de 100, mas se eu for começar minha faixa em menos 100, eu teria que colocar aqui menos 100. Isso aqui seria o quê? Menos 100. Menos 100 dá mais, né? Menos com menos dá mais. Então isso aqui ficaria mais 100. Isso me causaria um overflow. Eu ia somar o valor inteiro máximo com 100 e ainda precisaria adicionar 1. Isso me causaria um overflow e o resultado ia ser indefinido. Para evitar isso, o que é que eu faço? Eu uso um 1 de tipo unsigned long. Que é o quê? É um tipo inteiro que tem uma capacidade de armazenamento gigantesca, que vai me garantir que eu não vou ter um overflow nesse caso, ou seja, é uma medida de segurança, tá bom? Mais uma razão pela qual é melhor você usar as ferramentas mais novas do C++ para gerar números aleatórios, tá? Beleza. Vamos ver aqui como fazer isso, então. Ok. O que é que a gente precisa para fazer isso? Nós precisamos de algumas coisas, tá? Primeiro de tudo é um motor gerador de números pseudo-aleatórios. O que é um motor gerador? É um mecanismo que vai gerar o número, de fato, né? Que vai dar a lógica, a fórmula de gerar o número. E aí no C++ tem um negócio interessante, que é uma coisa chamada Random Device, agora no novo padrão C++, no C++, que ele permite que você use um dispositivo externo, de fato assim, um aparelho eletrônico, alguma coisa, que usa um mecanismo físico ou do mundo natural para que você consiga gerar esse número aleatório. E como é que funciona isso? Bom, imagine que você tem uma caixa externa que você pluga no seu USB aí, e ela fornece números aleatórios baseado no ruído eletrônico de um diodo especial, por exemplo. Isso aí, com certeza, é 100% aleatório. Não é uma fórmula matemática que você vai usar como nos outros geradores, nos outros motores, como usa no rand, que vai te dar um número fake aleatório. Não, isso aí é 100% aleatório. Só que esse random device, se você não tiver esse dispositivo, ele tem essa função aqui chamada entropy, que é entropia, né? Que ela retorna 0 se você não tiver nenhum dispositivo externo conectado no computador. Eu não tenho, né? Então ela vai retornar 0. O que é que acontece? Quando ela retorna 0, o random device ele vai usar um dos mecanismos dos outros motores que existem na linguagem, que são 3, tá? Que é o linear,
Linear Congruential Engine, esse aqui. Tem o Mersenne-Twister Engine e tem um outro que é alguma coisa. Eu esqueci agora qual é o tipo, mas o mais importante é o Mersenne-Twister Engine, que é o que produz números com a melhor qualidade. Esse Linear Congruential Engine, ele é bem mais leve, mas muito mais simples e de menor qualidade. Então eu aconselho que vocês usem sempre esse Mersenne-Twister Engine. Isso aqui ele é definido pela sua implementação. Você não vai escolher qual é o que o seeder, qual é o que o seu random device, que nesse caso eu chamei de seeder aqui, que é o provedor de sementes, né? Ele vai utilizar para gerar essa sua semente. Mas de toda forma, não é isso que nós queremos, tá? Nós não queremos deixar na mão do compilador decidir qual é o motor de números aleatórios que ele vai usar caso eu não tenha um dispositivo externo. Então eu mesmo gerar uma semente aqui, porque na verdade há esses motores aqui, dos quais um deles é esse Mersenne-Twister, que é um negócio bem complicado, que você tem que passar 14 argumentos de template para inicializá-lo. E aí há esses tipos. Mas na verdade o Random Device ele é top porque ele gera números 100% aleatórios, mas ele é mais lento, né? Porque você precisa consultar o dispositivo externo para poder gerar esse número. E aí, o que é que isso faz? Isso faz com que, para gerar muitos números aleatórios, ele seja computacionalmente mais custoso. Então, o que se recomenda é que você use-o somente para gerar a semente, que vai ser o ponto inicial dos seus números aleatórios. E aí você garante uma aleatoriedade mais sofisticada, não é mesmo? Mais robusta. Então, eu estou inicializando minha semente aqui com o valor gerado pelo meu dispositivo aleatório, se eu tiver um, mas eu não tenho, então a entropia vai ser 0. E eu vou cair nessa condição aqui do meu if ternário. Eu vou gerar uma semente a partir do tempo. Assim como eu estava fazendo no rand, tá? Mesma coisa aqui, ó. Time. Ok? Beleza. Em seguida, eu estou criando o motor, que é o MT19937. Isso é o quê? Ó, vocês podem ver aqui que isso é só um apelido para um Mersenne-Twister já pré-configurado, porque esse Mersenne-Twister é um gerador aleatório bem complicado, tá? Com uma distribuição muito doida, que tem vários parâmetros que para você configurar você mesmo, você pode fazer, mas bom, é uma loucura, você ia ter que pesquisar como funciona o negócio, escolher os parâmetros, testar, e aí já tem esse que vem pré-configurado pelo C++, que se chama MT19937, que é top, pode usá-lo. E aí eu crio um objeto desse tipo chamado Random Engine, e eu converto minha semente, que é do tipo double, se eu não me engano, para long, converto para o tipo que é usado pela engine, que é o tipo result type da própria classe lá que define o Mersenne-Twister Engine. Aí vocês podem ver, ele é um tipo o unsigned int fast32, tal. Vocês podem ver isso aqui se quiserem depois. Beleza, primeira coisa, minha semente, já gerei minha semente. Segunda coisa, meu motor de números aleatórios, que é o que vai gerar o número aleatório, escolhi um Mersenne-Twister Engine, gerei esse motor. Em seguida eu tenho que escolher minha distribuição, tá? Aqui eu escolhi uma distribuição uniforme, mas vocês têm vários tipos de distribuições. Vocês poderiam ter escolhido, por exemplo, Poisson Distribution, tem a distribuição do Poisson, tem a Binomial Distribution, tem várias. Mas a uniforme é o que eu quero aqui, não preciso de mais nada. E aí você passa como argumentos do construtor a faixa na qual você quer gerar os valores, tá? E aqui eu quero gerar os valores de 1 até 99. Beleza? Show. O que é que eu estou fazendo em seguida? Aqui já tenho tudo que eu preciso, tá? Eu poderia gerar números aleatórios agora só chamando invocando o operador parênteses na minha distribuição uniforme e passando para ele a minha random engine. Mas para facilitar a minha vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um negócio que eu vou chamar de generator, e eu vou usar o bind que vem desse header functional aqui. Vocês vão precisar incluir esse header functional. Para quê? Só para poder colar, né? Unir essa minha distribuição com esse argumento, que é a random engine. O que é que ela faz? Ela vai fazer o seguinte, quando eu chamar o generator e quando eu invocar o parênteses no generator, isso aqui é equivalente a eu fazer uniforme distribution e passar como argumento minha random engine. Porque é isso aqui, de fato, que gera o número. Essa chamada de função aqui gera o número aleatório. E para que eu quero isso?
Por que eu estou usando esse hack aqui de criar um gerador que já vem configurado com a engine dentro dele? Porque eu quero gerar um vetor de números aleatórios. E aí, o que é que eu faço? Eu crio um vetor de tamanho 10 e aí eu uso a função generate, que vem do header algoritmo, né, do C++, da livraria algoritmo. O que é que ela faz? Isso aqui é muito confuso, né, sem entender assim, mas ela recebe 2 iteradores, que são os iteradores do container que vai receber os valores, e uma função que gera valores para botar nesse container. Então, a cada vez, esse generate vai chamar essa função aqui para criar um valor e colocar dentro da minha faixa de valores determinada por esses 2 iteradores aqui, certo? E esse generator, ele vai ser invocado o operador parênteses nele, né? Que faz exatamente aquilo que eu falei para vocês. Invoca o uniform distribution com random engine como argumento. Em seguida, eu estou percorrendo o vetor values para ver o que é que tem dentro dele, tá? Isso aqui, eu vou compilar agora esse código. Vamos ver o que é que dá na saída aqui. Random numbers modern, ok. E eu vou rodar minha main, e aí vocês veem que eu gero números, 10 números aleatórios entre 1 e 99, e a cada vez ele vai me gerar números diferentes, né? Beleza. Tá claro, pessoal? Então vocês veem aí as vantagens de você utilizar as ferramentas mais novas do C++, que estão no cabeçalho random, que são os motores, as distribuições. Ainda tem algumas outras coisas que eu não falei, como os adaptadores, mas bom, isso não vem aqui ao assunto, não vem ao caso, tá? Primeira vantagem é que você não precisa fazer uma gambiarra para poder encaixar o valor aleatório gerado dentro da faixa que você quer. Isso já é gerado por você dentro da faixa correta. Segunda vantagem, você pode escolher a distribuição que você quiser entre uma seleção de distribuições, né, que vai desde uniforme até binomial, Poisson, Bernoulli, etc. Você também tem a possibilidade de usar um dispositivo externo que gera verdadeiramente números aleatórios e não números pseudo-aleatórios. Isso é top. E você não tem o problema de ter um limite, um valor máximo de geração de números aleatórios, que é o randmax. Você tem que tomar cuidado para não ter um overflow, tal e tal. Então, de modo geral, é aconselhado que você use essas ferramentas aqui para gerar números aleatórios em C++. E não o rand e o srand, tá? Cada vez mais se desaconselha o uso daquelas duas, rand e srand, em detrimento do uso dessas aqui, tá? Eu espero que o vídeo tenha ficado claro, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se sim, deixem um comentário, fala se eu esqueci alguma coisa, se tem algo que não ficou claro. E se vocês tiverem gostado, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E eu vou postar mais vídeos aqui sobre coisas interessantes, assim, assuntos inusitados, coisas que me chamarem a atenção. E se vocês quiserem, deixem sugestões sobre algo que não entenderam, que gostariam de entender melhor, e eu posso explicar nos próximos vídeos. Valeu e até a próxima.